Tudo bem, gente, com vocês? Eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje, a aula de número 11. Eu quero falar com vocês, bater um papo bem legal, bem interessante. E esse papo é sobre circunferência. O que é uma circunferência? Professor, circunferência é a mesma coisa que círculo? Círculo é a mesma coisa que circunferência? O que é circunferência? Professor, existe para variar equação de uma circunferência? Sim, eu vou falar para você nessa aula de hoje o que é circunferência, bem rápido, bem simples. Você já viu e conhece e você vai aprender rapidamente muito mais nessa aula com vocês, tá bom? E outra coisa, vou mostrar sim para vocês a equação reduzida, tem a equação geral. Nessa aula eu vou falar sobre a equação reduzida, que é diferente da equação da reta. Na equação da reta eu mostrei primeiro a equação geral e depois a reduzida. Aqui não, na circunferência eu vou mostrar para vocês a equação reduzida e numa próxima aula eu vou mostrar para vocês a equação geral, ok? Agora, professor, o que é mesmo circunferência? Então olha só, circunferência está aqui, ó. Aqui é a circunferência. Pode ver que é uma linha, só que curva, né? Não é uma reta, é uma linha curva, fechada. Você vê que essa figura é uma figura fechada, ok? E tem mais um detalhe. Cada ponto aqui, ó, cada ponto unido, ó, cada ponto unido com esse ponto aqui que a gente chama de centro. Então, esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse. Cada ponto, tá? Essa é a mesma distância. É a mesma distância que a gente chama de raio. Olha só, raio. Vou pegar aqui a minha régua. Isso aqui, ó, é raio. Ok? Isso aqui é raio. Vou chamar aqui, ó, raio. Ok? Então, veja bem o que eu quero falar para vocês. A circunferência é uma linha curva, não é uma reta. Fechado. E cada ponto aqui nela, unido com esse ponto aqui que eu vou falar já um pouquinho mais, que a gente chama de centro, se a gente unir, vai ser a mesma distância, e essa distância a gente chama de raio. Então, eu costumo falar assim para os alunos: você conhece bicicleta, já viu bicicleta, sabe andar de bicicleta, e lá tem, né, a roda, né, a gente já viu isso, e vários raios. Já viram? Então, vários, ó, vários raios. Isso aqui é raio. Isso aqui, ó, raio. Esse aqui, o que é? Adivinha? Raio. Esse aqui, raio. Tudo é o raio e tudo é a mesma distância. E isso forma uma circunferência. Tá certo? Vou dar outro exemplo para vocês. Outro exemplo. Eu trouxe aqui alguns elementos. Tá aqui, ó. Tá vendo esse elemento aqui? Inclusive eu fiz essa circunferência com esse objeto aqui, que é uma tampa. Agora olha só. A circunferência é como se uma formiguinha estivesse andando aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, essa linha descrita, essa linha aqui, ó, é a circunferência. Isso aqui não é circunferência, isso aqui que está dentro, essa região aqui não é. Essa região todinha que forma a circunferência, essa região todinha, a gente chama de círculo. Aí, área do círculo. Então, essa linha aqui, olha bem, é a circunferência. Eu trouxe esse exemplo. Eu trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui, ó, não é circunferência. Agora, essa linha aqui, essa linha é a circunferência. Trouxe esse outro exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. É uma circunferência, professor. É isso aqui, essa linha aqui descrita, ó. Não é essa região dentro, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui, círculo. Agora, essa linha aqui, essa linha é a circunferência. A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, essa região é o círculo. Agora, essa linha aqui é a circunferência. Acho que já deu para entender, né? Então, olha só. Toda a circunferência, toda,
ela tem um centro, tá? Esse ponto bem aqui, ó, centro, tá? Esse ponto aqui, que é o C, que eu vou chamar de centro da circunferência, eu já vou dizer para você, vou colocar é um ponto. Veja bem que é um ponto. E todo ponto, já conversei com vocês, todo ponto é x e y. Aí, eu vou pegar um outro ponto. Então, esse ponto aqui é C, né? Esse C que eu estou dizendo que é o centro da circunferência. E vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar de P. Então, veja bem, eu peguei esse ponto C e esse ponto P, tá? Olha para cá, para esse outro quadro aqui, C e aqui P. Tudo bem? C e P. Agora, esse ponto aqui, ó, esse, como eu falei para vocês, é XY, eu vou dizer que é X0 e Y0. E esse aqui eu vou dizer que é só X e Y. Tá? Professor, por quê? Eu poderia colocar X1, Y1, X2, Y2, poderia botar XA, YA, ou então XC, YC, XP, YP, poderia, tá? Isso aí não vai fazer nenhuma diferença. Agora, veja bem, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, nós chamamos de o quê? Raio. Eu vou representar por uma letra R minúsculo, tá? Não esqueça que esse R é um raio, tá? Esse Rzinho é raio. Agora, tá vendo esse ponto aqui? Ponto C. Tá vendo esse ponto aqui? Ponto P. Eu falei logo no início do nosso curso de geometria analítica que esse ponto com esse ponto tem uma fórmula, tem uma equação, que é a distância entre dois pontos. Tá aqui, esse ponto e esse ponto. Tem a fórmula chamada distância entre dois pontos. Você lembra disso? Nós já treinamos, fizemos algumas aplicações logo nos primeiros vídeos. Então, dessa equação da distância entre dois pontos, cuja fórmula é essa, ó, quero colocar para vocês aqui, só para lembrar, que é XB, foi assim que eu trabalhei com vocês, ó, XA, YB, YA, só que ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Dessa fórmula aqui, gente, dessa equação, sai a equação reduzida de uma circunferência. Então, de novo, dessa equação, que é lá logo no início do nosso curso, distância entre dois pontos, né? Distância entre dois pontos. Dessa equação sai quem? A nossa equação reduzida, que é a aula de hoje. Então, veja bem, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é o raio. Então, se a gente jogar nessa fórmula, que eu não quero mostrar para vocês, para a gente não gastar tempo, mas se a gente jogar, vai aparecer a equação reduzida de uma circunferência. Eu vou abreviar aqui, tá? Então, dessa fórmula, da dedução, vai sair essa fórmula aqui, ó. X menos x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, raio ao quadrado. Essa daqui é a equação reduzida. Professor, mas por quê? Porque eu já deduzi. Mas esse menos, pode ver que tem um menos, ó. Tem um menos, tem o ao quadrado. Professor, o que foi que o senhor fez com a raiz? Aqui tem raiz quadrada e aqui não tem. Realmente não tem, porque eu tirei a raiz, mas eu elevei o raio, no caso é a distância. Esse D, que é a distância, nesse papel aqui é o raio. Esse aqui, ó, é a distância, que é o raio. Então, eu mexendo nessa formulazinha aqui, surgiu essa daqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Que essa equação aqui, x menos xo, y menos y, tudo ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Essa equação é a equação reduzida que surgiu, que foi deduzida daqui. Professor, tudo bem, mas de onde que saiu xo, yo? Daqui, ó. Xo, yo. Aí eu coloquei x e y. Então, daqui eu coloquei, tá? Eu vou fazer rapidamente uma aplicação só para a gente entender que é bem simples, mas
eu digo para vocês que eu vou fazer mais um outro vídeo falando sobre a equação geral, que eu preciso que vocês entendam isso aqui. Então, olha aqui. Dada a equação reduzida de uma circunferência. Dada a equação reduzida de uma circunferência. Tá aqui, eu dei. Ache o centro e o raio dessa circunferência. Solução bem simples. Solução. Veja que o XO e o YO é o centro. O XO e o YO é o centro. Então, se a gente olhar para cá, ó, olha bem, aqui a fórmula, né? Essa aqui é a fórmula que eu coloquei. Então presta bem atenção. Se essa é a fórmula, vou colocar a equação que ele deu, que é essa. Y tá aqui. Tá aqui. Então veja que vai ser bem simples. X e X. E XO e 1. Então o centro que ele quer é aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês, ó. O XO igual a 1. E olha o Y. Y. Aqui o centro. Rapidamente. O centro. 1 e 2. Aqui, ó. É 1 e 2. E o raio, professor? Quem é o raio? O raio, pode olhar aqui, ó. Raio 9. Só que aqui está ao quadrado. Se não tivesse esse 2, era 9. Se não tivesse o 2. Então o raio, nesse caso aqui, é 3. 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá um 9. Deu para entender? Ó, centro é o XO e o YO, que deu 1 e 2. E o raio não é 9. Não é 9. Basta tirar a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 9, 3. Tudo bem? Eu fiz essa aplicação para vocês. Vou preparar mais um vídeo. Qualquer dúvida, fale comigo que a gente esclarece melhor para vocês. Ok? Até mais, gente.